Meus irmãos, quero convidar a gente a abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 5. Efésios 5. Nós iremos concluir o capítulo 5 de Efésios. A gente começou a série de mensagens falando sobre família. Abrimos em Gênesis. Falamos ali que Deus criou a família. Deus criou a família. A instituição família, ela não é uma organização criada por mãos humanas. Não. Ela foi criada pelo próprio Deus para refletir a glória de Deus, do nosso Pai. Então, falamos sobre o papel da mulher domingo passado e hoje nós vamos ler o texto de Efésios capítulo 5, do verso 25 ao 33, onde nós vamos falar sobre masculinidade bíblica, falando sobre o papel do homem. Vamos ler o texto da palavra do nosso bom Deus? Diz assim, Efésios 5, verso 25, diz assim: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis, porque o homem deixará seu pai a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Amém? Vamos a Deus mais uma vez em oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome por nós estarmos aqui juntos para adorar ao Senhor e ouvir a Sua palavra, Pai. Como nós cantamos, mostra Cristo a nós, ó Deus. Mostra o Teu Filho a nós, ó Pai. Nos dá, Senhor Deus, uma visão mais exaltada de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. É dele que nós necessitamos. É do Senhor e do Teu Espírito Santo agindo em nós, ó Deus, nos convencendo dos nossos pecados, nos convencendo da nossa necessidade de nos dobrar, de nos humilhar ao Senhor e de buscar a Tua face, Senhor. Pai, em nome de Jesus, mostra-nos ao Senhor. Organiza a nossa vida, Senhor Deus, de acordo com a Tua palavra, Senhor. Porque o Senhor, quando viu que o mundo estava em caos, o Senhor botou todas as coisas, ó Deus, em ordem, por meio da Sua palavra. E é por meio dela, Senhor, que nós podemos ter a nossa vida organizada de acordo com a Tua vontade, Senhor. É o que nós oramos e te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Permita-me começar essa mensagem contando uma história que eu vivi em 2012, no início da minha conversão. Eu participei de um retiro espiritual de carnaval. Estava ainda conhecendo a fé cristã, creio que num processo de conversão. E esse retiro de carnaval foi em Santa Catarina, num lugar muito lindo, Pedra Branca, se não me engano o nome. E esse retiro, ele ficava entre as montanhas, onde passava a serra, e embaixo da serra era o retiro. E no meio do retiro passava um rio, um lugar muito lindo. E nesse retiro, um dia, nós estávamos todos sentados numa piscina natural, tomando banho.
E de repente, da piscina natural e do rio, nós avistávamos a BR, onde passavam os carros, os caminhões. Nós tínhamos essa visão de toda uma serra ali em Santa Catarina. Para quem já andou na região do sul, sabe que aquela região ali é uma região de muita serra, né? A minha própria cidade de Curitiba, a Paranaguá, tem serra. Mas quando nós estávamos em um dia, em uma tarde bela, maravilhosa, nós todos ali, de repente olhamos para a BR e nós avistamos um caminhão capotando. Um caminhão capotando e dando vários capotes ali. E todo mundo saiu correndo, subiu para ver o que estava acontecendo, como nós poderíamos ajudar. E o caminhão então estava pegando fogo. E nós percebemos rapidamente que a esposa foi lançada fora, a filha estava à beira também lançada, arremessada, e o homem estava preso nas ferragens, gritando: "Me tira daqui, por favor." E o caminhão estava em fogo, em chamas. E ele estava também pegando fogo. E de repente eu estava chocado com aquela situação, com medo, porque eu via os gritos daquele homem morrendo no fogo, e também porque eu via 3 homens lutando para ajudar aquele homem diante de tamanho perigo. 3 homens, Rafael, Jonatas e o pastor Manuel, que faleceu já. Esses 3 homens estavam invadindo o fogo e tentando tirar aquele homem que estava morrendo. E eu estava totalmente chocado com o grito daquele homem e com a coragem daqueles homens, entregando a própria vida para tentar tirar aquele homem da morte. Infelizmente, o socorro chegou, mas aquele homem veio a óbito. Não foi possível tirá-lo com vidas. Mas o que mais chocou para mim naquele momento, além da morte desse homem, ver esse homem morrendo no fogo, foi ver a luta desses 3 homens, lutando para ajudar aquele homem. Um jovem que estava começando a conhecer a fé cristã e estava aprendendo a ver aonde de fato nós podemos ver a masculinidade bíblica acontecendo. E o apóstolo Paulo está aqui, nesse momento, mostrando para nós como que nós devemos viver uma masculinidade bíblica. Uma masculinidade bíblica. Então, veja, enquanto eu estava chocado olhando a voz daquele homem, mas não era somente isso, era 3 homens lutando, entregando a sua vida por outra pessoa, sem ao menos conhecer, em meio ao fogo, em meio às circunstâncias daquela situação e colocando a sua própria vida em risco. E é exatamente isso que nós olhamos aqui, o apóstolo Paulo falando aos maridos, aos homens, no verso 25, quando nós podemos observar, ele diz: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, o primeiro ponto que nós vamos observar aqui é: o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então veja que a masculinidade bíblica, ela não é caracterizada somente por músculos, mas a masculinidade bíblica, ela é caracterizada pelo amor sacrificial. A masculinidade bíblica não tem a ver com músculos grandes apenas, ou como se importar. Mas essa masculinidade bíblica tem a ver com amor. Mas não quero dizer aqui para você que você não tenha que se importar com o seu corpo, de não ir para a academia. O que eu quero dizer, o que o texto bíblico mostra para nós, que os músculos que nós devemos exercitar, em primeiro lugar, é o músculo, é o amor. É o amor que nós devemos exercitar em nós, homens.
E quando nós olhamos para o contexto da passagem aqui, nós percebemos que o amor que o apóstolo Paulo está falando não é um amor que flui naturalmente, não dos nossos corações. Esse amor que o apóstolo Paulo está falando, ele flui de pessoas que foram regeneradas, ele flui de pessoas que foram seladas pelo Espírito Santo, como ele diz ali no capítulo 1, no verso 13, olha, se você creu em Cristo Jesus, você creu no Evangelho, você foi selado com o Espírito Santo. Então o amor que o apóstolo Paulo está falando aqui, flui de pessoas que estão cheias do Espírito Santo. Quando nós olhamos o contexto aqui e vemos ali o verso 18, que ele diz, não se embriaguem com vinho, por isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito Santo. Então nós precisamos entender que esse amor, ele não flui naturalmente dos nossos corações, mas ele flui do Espírito Santo que habita dentro de nós, porque esse é o amor sacrificialmente. Então, o primeiro ponto que precisamos observar aqui é que nós não podemos ir direto para a obrigação do marido de amar a sua esposa. Não. O primeiro que nós precisamos fazer aqui é olhar para Cristo em primeiro lugar, para o amor de Jesus pela igreja. Porque veja, o padrão e o fundamento do nosso amor sacrificial é Cristo e não nós mesmos. É Cristo e não nós mesmos. Observe o verso 25. O apóstolo Paulo, perceba como o apóstolo Paulo ele constrói a sua escrita. Ele diz, maridos, ame a sua esposa e ponto. O apóstolo Paulo não faz isso. O apóstolo Paulo ele não diz isso. Ele não diz, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e ponto. Não. O apóstolo Paulo se dirige ao marido e fala que ele tem que amar a sua esposa, e ele diz o padrão e o fundamento desse amor. Então o apóstolo Paulo, ele não está dizendo, maridos, ame a sua esposa e ponto, mas ele está falando, ame a sua esposa, e ele coloca um padrão, ele coloca um fundamento, ele coloca alguém que é um nível maior, para que esses maridos aprendam com esse Cristo a amar a sua esposa. E esse amor sacrificial, ele não flui dos nossos corações naturalmente. Porque o nosso coração, ele é egoísta. O amor sacrificial, ele flui do nosso entendimento e da nossa experiência que temos com o sacrifício de Cristo Jesus. De Cristo Jesus. Então Paulo fala, maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Como ele amou a igreja? O verso 25 responde para nós. Se entregando por ela. Se entregando por ela. Então, o primeiro ponto que é necessário nós ressaltar é que o amor não é emoções. O amor não é emoções. O amor não é arrepio na coluna. O amor não é coração acelerado. Embora podemos sentir essas emoções, mas o amor não é isso. Porque a nossa cultura hoje está fundamentada em emoções, em sentimentos. Eu sou aquilo que sinto, mas não, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras e vemos que o fundamento que o apóstolo Paulo está colocando sobre o que é amar, ele não está falando de emoção, ele está falando de ação. Então o amor é uma ação que se entrega voluntariamente, sem o desejo de receber nada em troca. E Cristo fez isso por nós. Romanos capítulo 5, verso 8, o Senhor Deus diz, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores.
pecadores. Então, aonde Deus provou o seu amor para conosco? Na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário é aonde eu e você podemos ver a maior expressão de amor. Cristo Jesus, sendo morto por causa dos nossos pecados, recebendo toda a ira divina por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. Cristo Jesus estava morrendo na cruz. E o texto de Romanos capítulo 5, verso 8 diz: mas Deus prova. Deus prova mostrando na cruz o amor dele por nós. Então esse é o fundamento e é o padrão do nosso amor. Então o músculo que nós devemos exercitar em primeiro lugar, em nos preocupar, é o músculo do amor que nós devemos crescer. Ali, na nossa vida diária, como homens. E esse músculo, ele só pode ser exercitado quando nós já conhecemos a Cristo. Quando nós já conhecemos a Cristo. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, vai mostrar para nós, diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Eu gosto também de outra tradução que diz: tenham entre vocês a mesma atitude de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. De cruz. Então a primeira questão aqui que eu quero aplicar a nós homens, a você homem, a você servo de Deus, é que você só vai conseguir amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, se você de fato experimentou esse amor. Se você de fato experimentou esse amor. E se você não experimentou esse amor, você não vai conseguir desenvolver essa masculinidade bíblica de acordo com as Escrituras. Então, o primeiro ponto que você precisa analisar na sua vida é se de fato você conhece Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. É se de fato você já viu, o seu coração já foi preenchido desse amor maravilhoso do nosso Redentor, derramado na cruz do Calvário. Nós precisamos refletir sobre nós mesmos. E essa é a pergunta que eu quero deixar aqui para todos. Você já experimentou do amor de Cristo Jesus? Você conhece esse amor? Verdadeiramente? Você conhece esse amor? Você conhece esse amor? Eu quero dizer para você, se você não conhece esse amor, hoje é dia de você conhecer ele. Hoje é dia de você receber o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Muitos de nós temos dificuldade de amar nossas esposas, nossos irmãos, e até os nossos inimigos, porque nós não mergulhamos o nosso coração no oceano profundo do amor de Cristo por nós. Muitos de nós temos dificuldade de amar as pessoas à nossa volta, de amar as nossas esposas, de amar os nossos inimigos, porque nós não mergulhamos no amor de Deus, porque nós não mergulhamos nesse oceano profundo do amor de Cristo Jesus, revelado na cruz do Calvário por nós. Todos os dias, eu tenho certeza que antes de você vir para cá, você tomou um banho.
E todos os dias você precisa ir debaixo do chuveiro do amor de Cristo e se banhar nesse amor e sair dali para amar as pessoas, para amar a sua esposa, para amar todos aqueles que estão à sua volta. Todos os dias nós precisamos se banhar nesse amor, porque se nós não se banharmos nesse amor, nós não vamos conseguir despejar amor nas pessoas. Então nós precisamos olhar para Cristo. E qual é o objetivo de Cristo ter morrido pela igreja? O verso 26 e 27 coloca aqui para nós: para que a santificasse e tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, Cristo morre pela igreja para salvá-la e apresentá-la santa, pura e gloriosa. Cristo se dá pela igreja em amor, de forma amorosa, e aperfeiçoa a igreja. Então, o primeiro propósito imediato cumprido por Cristo é o que? Purificá-la por meio da lavagem de água. Então Cristo, ele purifica a igreja quando ele morre na cruz do Calvário. E Cristo santifica. E a palavra santificar significa separar, consagrar. Então quando você crê em Cristo Jesus, você é lavado dos seus pecados, você é purificado dos seus pecados, você é santificado. Agora você está separado, você é de Cristo. Purificar afirma que é eliminação do pecado e dos seus efeitos. E o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, verso 7, nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Então, os dois atos são apresentados aqui simultaneamente, sendo a purificação o meio pelo qual se opera a santificação. Então, a razão da morte de Cristo Jesus, ele nos purifica dos nossos pecados e ele nos santifica. E o verso 27 aponta para nós que ele diz que porém santa e sem defeito. Então a razão da morte de Cristo Jesus vai ser alcançada plenamente no fim dos tempos, aonde está exposto no verso 27, que é apresentar a si mesmo como uma igreja gloriosa. Gloriosa. Então Cristo morre na cruz e purifica a igreja e continua santificando até o dia que a igreja, a sua noiva, quando estiver totalmente perfeita, linda, sem mancha, nem ruga, irá encontrar com ele o seu noivo. O seu noivo. Então Cristo pega aí nós, cheio de defeito, nos ama, porque o texto que nós lemos de Romanos capítulo 5, verso 8, diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Então Cristo nos pega totalmente imperfeitos, totalmente sujos nos nossos pecados, e ele nos limpa e nos purifica. Olha para o verso 27, que ele diz: para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa. Gloriosa. E Apocalipse 21, verso 2, aponta para nós a visão que o apóstolo João tem, diz: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então percebe que quando Cristo Jesus voltar, quando Cristo Jesus buscar a sua igreja, ele vai buscar a sua igreja santa, perfeita, sem defeito, por causa da obra de Cristo Jesus em nós.
Por isso que o apóstolo Paulo diz que de glória em glória nós estamos o quê? Sendo transformado até o dia do encontro com o nosso Salvador. Então nós estamos sendo preparados como a noiva de Cristo. E você percebe como é importantíssimo nós pensarmos em Cristo em primeiro lugar, porque Ele é o fundamento e Ele é o padrão do nosso amor, de como nós devemos amar. Porque os maridos são chamados para cuidar das suas esposas de forma espiritual. Então o verso 26 e 27, ele implica para nós aqui que amar a esposa é pastorear o coração delas. Então somos colocados por Deus para liderar a nossa família de forma como Jesus lidera a sua igreja. Veja o padrão que está sendo colocado aqui. Então nós somos chamados a liderar como Jesus lidera a sua igreja, porque Ele é o cabeça da igreja. O nosso papel é ser pastor da família. O homem é chamado para ser o pastor da família. Você, homem, seja não casado, quando casar, se tornará um pastor da sua família. E você casado, você é o pastor da sua família. E o homem é chamado a imitar Jesus, o supremo pastor, se entregando por ela no cuidado espiritual. Então você, homem, precisa liderar a sua esposa, os seus filhos, no lar de forma espiritual. E a primeira forma que você precisa é ser um padrão bíblico. Você precisa ser um padrão bíblico. Você precisa ser o homem das Escrituras. Sua esposa, os seus filhos precisam enxergar em você que está sempre buscando crescer na presença de Deus, se arrependendo dos seus pecados e conhecendo mais de Cristo na palavra dele. O ponto aqui não é que você tem que ser mais esperto que a sua esposa, mais inteligente que ela na palavra de Deus. Não, o ponto aqui é que você precisa estar firmado nas Escrituras e crescendo constantemente, desejando crescer à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Porque é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então somos chamados a sermos pastores dos nossos lares. Nós não somos chamados a transmitir essa responsabilidade para a igreja. Embora a igreja, ela é o suporte da família. Mas se todas as nossas famílias, e se todos nós homens pastorearmos as nossas famílias no padrão das Escrituras, como nosso Senhor Jesus Cristo nos manda, a nossa igreja será fortalecida. Não só a nossa igreja, mas a nossa sociedade. Porque o homem que deve estar sempre promovendo o crescimento espiritual da esposa é o homem e dos seus filhos, por meio da palavra. Porque foi dessa forma que Jesus purificou a igreja, por meio da lavagem de água pela palavra. Essa lavagem é feita pela palavra de Deus. O marido, assim como Cristo, deve usar a palavra para santificar a esposa. E o Senhor Jesus diz em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa é a forma que Deus deseja que você, homem, cuide da sua esposa com a palavra. Com a palavra. Você precisa ser o homem da palavra. Você percebe, se a gente for seguir, o apóstolo Paulo está colocando aqui, verso 25, 26 e 27. O primeiro ponto que o apóstolo Paulo está colocando aqui é espiritual. Né? Por que eu creio que Paulo não fez isso? Paulo não fez isso de forma aleatória.
Por que Paulo coloca Cristo como padrão, coloca que Cristo se entregou pela igreja e os maridos devem amar a esposa como Cristo? E ele descreve primeiro o que Cristo fez na igreja de forma espiritual. Por quê? Por quê? Por que Paulo está colocando assim? E depois Paulo vai colocar no verso 28, até o verso 31 ali, que o homem deve ser o provedor, nós vamos chegar lá. Mas por que Paulo está fazendo isso em primeiro lugar? Por que Paulo está fazendo isso? A gente precisa olhar para o texto e pensar nessas coisas. Porque Paulo está colocando isso porque nos lembra muito do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus, quando ensina em Mateus 6, verso 33, diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. A comida, os vestimentos. Por quê? Porque o contrário acontece muitas vezes comigo e com você. Nós estamos preocupados com os bens materiais, nós estamos preocupados com a casa cheia, nós estamos preocupados com a geladeira cheia, nós estamos preocupados com o salário, nós estamos preocupados em pagar a conta, mas nós não estamos preocupados com a vida espiritual das nossas esposas, dos nossos filhos. Então existe uma ordem aqui para nós pensarmos nisso, que o principal, o primeiro ponto é que o homem deve se preocupar com a vida espiritual da família. O seu filho está se perdendo, reflita sobre você, se você não é o culpado, se você talvez não carrega uma parcela de culpa. Porque você não está pastoreando, você não está discipulando, você não está lendo a Bíblia, você não está orando pela sua família, você não está buscando, porque o que importa é ter uma casa cheia, ter carro, ter uma boa casa, morar da melhor forma possível, mas a vida espiritual está caída, em decadência. Não, nós precisamos olhar para isso e pensarmos nisso. Em primeiro lugar, em primeiro ponto, você é chamado para cuidar da saúde espiritual da sua casa. Você é chamado para cuidar da saúde da sua casa. Você é chamado para cuidar da sua esposa. Porque você cuidar da sua esposa é o base e o fundamento do lar. Com a palavra do Senhor. Então, não é saber mais do que a esposa, como eu já disse, mas cuidar dela como parte mais frágil, que necessita do pastoreio. Que necessita do pastoreio. Aos homens solteiros, que ainda não casaram, quero dar aqui 3 conselhos antes de entrar em um relacionamento. Isso vale para entrar antes de entrar no namoro. Primeiro conselho, são 3 perguntas. Você, como homem maduro, quer dizer, você se vê como um homem maduro, espiritualmente, para liderar uma mulher e pastorear o seu coração? Essa é uma pergunta importante. Antes de você entrar em um relacionamento, você precisa se perguntar sobre isso. Você é maduro emocionalmente para cuidar das emoções de uma mulher? Você tem um trabalho e já é independente financeiramente dos pais. Eu não falo independência financeira porque se for esperar para ter independência financeira, você nunca namora, nunca casa. Né? Eu casei ganhando R$1.500, sempre conto isso. E pagava a faculdade. Né? Se eu esperasse ter minha independência financeira, a gente não casaríamos e não estaríamos aqui. Então, a terceira pergunta e a última pergunta: se você tem um trabalho, você já é independente financeiramente dos pais, para não ter que ficar pedindo dinheiro para a mãe, para comprar um lanche ou tomar um sorvete, né? Está acontecendo alguma coisa aqui, irmão? Então vamos olhar para o Cristo. Se você, homem solteiro, respondeu que sim a essas perguntas, então você
pode começar a pensar em entrar em um relacionamento. Mas se você respondeu que não, não entre. Busque no Senhor amadurecer todas essas questões. O ponto 2 que nós temos é a unidade no casamento mostra como o marido deve cuidar da esposa. Veja o verso 28. O 28 ele diz: assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Então veja que no matrimônio, a esposa se torna uma só carne. Veja o verso 30. O verso 30 ele coloca o verso porque somos membros do seu corpo, e o verso 31. Eis porque o homem deixará seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, no matrimônio, o homem se torna uma só carne com a sua mulher. E Paulo, ele descreve aqui no verso 31, ele está citando Gênesis capítulo 2, verso 24. Então, quando o homem faz para a esposa, ele faz a si mesmo. Então, Paulo descreve que ser um homem de verdade não tem a ver com o tamanho da sua conta bancária, não tem a ver com o tamanho da sua inteligência, mas tem a ver com um homem que conforme cresce no caráter de Cristo, que cuida da sua esposa como cuida do seu próprio corpo. Veja que o verso 28, o verso 29, ele diz: quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Então veja só, como Cristo faz com a igreja, esse homem está se conformando também à imagem e semelhança de Cristo. Então, o homem que está mergulhado no amor de Cristo, busca amar a esposa como Cristo. E ele estará sempre lutando contra o quê? Contra o seu próprio egoísmo. Contra o seu próprio egoísmo. Percebe que Paulo não está se dirigindo ao homem para cuidar de si mesmo em primeiro lugar. Ele não está falando cuida de você mesmo e depois cuida da sua esposa. Não é essa a ordem. A ordem é, ele está dizendo, olha, assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. E quem ama a esposa, ama a si mesmo. Então o primeiro ponto é colocar a mulher em primeiro lugar. Então, para isso, precisamos lutar contra o nosso egoísmo. Então, Paulo não está dizendo para o homem amar a si mesmo, cuidar de si mesmo em primeiro lugar, porque isso é natural da condição humana, caída do homem. Isso é coisa natural. O homem ama a si mesmo, protege a si mesmo, se coloca em primeiro lugar, pensa em si mesmo em primeiro lugar. E hoje nós vivemos em uma época em que o mundo está muito individualista. E dificilmente nós queremos correr risco. Correr risco. Porque amar é correr risco, meus irmãos. Amar é correr risco. Se envolver na vida das pessoas é correr risco. E se envolver numa relação conjugal, no matrimônio, é correr risco. É colocar o outro em primeiro lugar. Mas muitos de nós estamos tão ensimesmados que não queremos renunciar o nosso tempo para colocar o outro em primeiro lugar. Né? Uma pessoa ensimesmada, segundo o dicionário, é que se volta para o interior de si mesmo, compenetrado em si mesmo, concentrado em si mesmo. E é exatamente isso que nós estamos vivendo hoje. O que nós estamos vivendo hoje é um avanço gritante de um mundo individualista. E sabe qual é a complexidade disso? Sabe qual é a questão pior disso, que é muito pior? É quando nós vemos no homem esse tipo de comportamento. Porque são homens egoístas que pensam em si mesmo. E esse tipo de comportamento é totalmente destrutivo para a família e para a sociedade. Homens egoístas que pensam em si mesmo é totalmente destrutivo para a família e para a sociedade. Para a família e para a sociedade. Porque homens foram feitos e criados por Deus para proteger, não para se autopromover.
Homens foram feitos e criados por Deus para servir, e não sempre para venha a nós o vosso reino. Só o reino do homem. Não. Esse comportamento é destrutivo para a família e para a sociedade. Por isso que nós vivemos nessa disfuncionalidade da sociedade, porque as famílias são disfuncionais. Os homens são egoístas, avarentos, pensam em si mesmos. As mulheres estão vivendo mais o padrão mundano do que bíblico, e os homens também. E as crianças, elas estão aonde? Debaixo desse guarda-chuva, né? O guarda-chuva da família, do pai e da mãe. E são afetadas na construção do seu caráter. Você percebe que quando um casamento está todo desestruturado, você vai conseguir ver o reflexo das crianças, na vida das crianças. Certeza. Tenho vários amigos, professores, pedagogos no Paraná que falaram, cara, é batata. Família, a criança que a gente vê avançando na escola, são os pais que estão em cima e são famílias estruturadas. A criança não consegue avançar na escola, no seu aprendizado, a sua forma de agir, de reagir. Existe uma desestrutura familiar ali. Existe o quê? Uma disfuncionalidade. São famílias disfuncionais. Homens que não tomam sua posição no lar, de provedor, de amar, de cuidar, mas apenas de cobrar, de bater, de ser ignorante, de falar mais alto, ou apenas totalmente omissos, deixando as mulheres totalmente tomando a frente de tudo. Porque o homem, você deve liderar como Cristo, sempre tomando a iniciativa, porque foi Cristo que tomou a iniciativa de descer do céu, de morrer na cruz por nós e de cuidar das nossas necessidades. Assim como Cristo tomou a iniciativa, nós devemos tomar a iniciativa de cuidar das necessidades da esposa e dos filhos, porque você é o provedor da família. O marido tem responsabilidade de ser o provedor da família, o provedor espiritual. Ele está sempre lavando a esposa, os filhos com a palavra da verdade. Ele é o provedor do amor. Quando nós estivemos aqui, eu acho que foi ano passado, recebendo o pastor Figueiredo, ele falou algo que marcou muito o meu coração. Muito. Ele falou, se tem falta de amor no seu lar, é porque falta você, homem, despejar amor no seu lar. Se falta abraço, se falta beijo, se falta carinho, se falta palavras de afirmação, se falta desejo de se entregar e de pastorear, é porque você, homem, é responsável por isso. Isso marcou muito meu coração o ano passado. Então, se o lar está vivendo em momento que não tem amor, as pessoas não se abraçam, não se beijam, é porque você, marido, não está amando como deve amar. Porque o homem é o provedor de colocar o pão de cada dia na mesa da família, mas não apenas de colocar o pão e jogar na cara, como acontece em muitos lares. Como aconteceu na minha vida. Pronto, eu já dou o que basta. Eu dou de comer, eu dou de vestir, o que é mais o que de mim? Isso acontece em muitos lares. Não é só isso. Por isso que a ponta invertida aqui é o reino em primeiro lugar. Entende? É ter paciência de alimentar, pastorear, perguntar. Ah, esse problema desse garoto aí, não. Entende? Não é assim. Alimentar é cuidar da esposa e dos filhos. É a missão do homem. Batalhar, trazer o pão de cada dia. Sim. Mas veja que o apóstolo Pedro coloca aqui em 1 Pedro capítulo 3, verso 7, diz, maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser parte mais frágil, por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Homens,
precisam se dedicar para conhecer bem a esposa e os seus medos, os seus pecados, as suas preocupações. Vocês precisam se dedicar, nós precisamos nos dedicar. Como eu disse hoje de manhã, né? Eu passei a semana toda apanhando, então hoje nós estamos juntos aqui, tá bom, meus irmãos? Então não me enxerguem um nível elevado dos irmãos, nós estamos juntos nessa guerra para chegarmos a sermos a imagem do nosso Senhor. Mas sabe qual é o ponto, meus irmãos? Quando eu ia casar com a Gabi, eu arrumei um trabalho, né? Na verdade eu vivia arrumando trabalho, eu trabalhei de vigia, fazia diário de madrugada para ganhar dinheiro. E também um amigo meu me ligou e falou, olha, tem um emprego que é de trabalhar de colocar concertina, né? E aí os caras estavam trabalhando, os caras, ó, desculpa aí a linguagem informal, mas eles estavam trabalhando num porto. Era muito, e tinha que arrancar algumas concertinas antigas e colocar algumas novas, né? E aí eu fui trabalhar, a diária era boa, mas estava aprendendo, e eles estavam com um prazo atrasado. Mas eu fui mandado embora em 2 dias. Por quê? Porque nós se deparamos com esse assunto. Todos eles eram da congregação cristã, dessa seita. Meus irmãos, a forma como eles falam das mulheres. Porque o que eu quero trazer aqui, meus irmãos, é que quando o homem precisa ser sensível para conhecer as mulheres, isso não é frouxidão. Que é exatamente isso que a gente aprende no mundo. Que é ser frouxo. E foi isso que eu ouvi da boca desses homens. Que o homem tem que pesar na mulher, porque se abrir muito, elas montam em cima. É isso que a gente ouve, meus irmãos. No campo de futebol, nas piadas. Isso não é frouxidão, isso é masculinidade bíblica. Se dedicar, ser sensível, cuidar do coração da esposa, cuidar do coração dos filhos, ouvir os medos, tentar ver os pecados, as preocupações. Não é frouxidão. Não é pensar que elas vão montar em cima. Não, é masculinidade bíblica. É ser homem em uma liderança servidora. E isso vai exigir do homem ser sensível, intencionalidade para buscar o bem da esposa, por mais que seja difícil. Por mais que seja difícil. E esses dias eu ouvi um ditado de um pastor que dizia assim: vivo arranhado, mas não largo a minha gata. O papel do homem não é parar de amar e cuidar e alimentar a esposa só porque ela não está correspondendo você. Não, a nossa resposta ao pecado das nossas esposas deve ser o evangelho, deve ser o amor. Porque acontece, né? Vai acontecer os arranhões. Isso é fato. Eu gostei muito disso. Eu até cheguei em casa, vivo arranhado, mas não largo a minha gata. Então, entende? Acontece. Você vai exortar, então, mas... então, você vai falar mas você não pode corresponder da forma que está acontecendo ali. E a gente precisa viver agarrado, né? E não largar a gata. Então, mas o pastor David Mack, ele coloca como podemos proteger nossas esposas. Primeiro, não demandamos mais e mais delas, sugando a vida delas, exigindo o sacrifício que nós mesmos não queremos fazer. Então nós devemos proteger as nossas esposas dessa forma. Segundo, não colocando sobre os seus ombros todo o peso, sustento do lar, decisões difíceis, o discipulado e a disciplina dos filhos. Terceiro, preocupando-nos com os detalhes do seu bem-estar. Então os homens são chamados para preocupar com os detalhes. E aí está o labor, porque as mulheres são detalhistas, né? Então, por isso que é complementarismo. Essa é a beleza que o Senhor fez. Quarto, assumindo efetivamente a direção do lar. Assuma efetivamente a direção do lar. Sabe, assumir efetivamente a direção do lar não é esquecer que a mulher é auxiliadora. Não, é ser responsável em cuidar da vida espiritual, em prover o pão.
Terceiro ponto nosso aqui, os papéis definidos entre o homem e mulher no casamento apontam para uma relação maior. E o apontamento para essa relação maior é Cristo e a igreja. Veja os versos 30, 32 e 33. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então veja, os casais cristãos têm o privilégio de tornar o mistério do evangelho visível no mundo de hoje, vivendo na interação, na dinâmica de um casamento com a qualidade vista aqui em Efésios capítulo 5, Cristo e a igreja não devem ser colocados como uma metáfora aqui nessa passagem. Na realidade é ao contrário. É ao contrário. Cristo e a igreja são a realidade das realidades. E os nossos casamentos, nós como crentes em Cristo Jesus, são as metáforas. Porque quando vivemos, meus irmãos, as funções, os papéis bem definidos no casamento, não é simplesmente para o bem-estar da família e até mesmo dos membros, ou sua relevância na sociedade. Acima de tudo, reflete verdades profundas sobre o nosso relacionamento entre Cristo e a igreja. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, porque não estamos falando só do casamento, este mistério mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então o mistério escondido ou desconhecido aqui, mas agora está revelado. A relação matrimonial de duas pessoas se tornando uma, aponta para algo maior. A nossa união mística entre Cristo e a igreja. A nossa união de Cristo e a igreja. E João Calvino, ele coloca de uma forma brilhante, ele diz assim, se ouvimos o nosso Senhor Jesus Cristo nos chamar para si e nos dizer que estamos tão unidos a Ele e que Ele não tem nada de si próprio que não compartilhe conosco e que Ele não nos queira como participante de nada. Então, se nós estamos unidos a Cristo Jesus, Ele compartilha dele conosco, Ele compartilha tudo que tem com Ele, que está com Ele, comigo e com você, com a igreja dele. Então, o casamento revela o Evangelho. Revela a profundidade da beleza, da união entre Cristo e a igreja. Entre Cristo e a igreja. E esse último, versículo 33, onde o apóstolo Paulo está resumindo aqui as ordens dadas aos maridos e às esposas, que ele diz que os maridos, cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. No livro O Casamento, o Mistério do Evangelho, ele diz assim que, para Paulo, a demonstração prática do Evangelho em nossos casamentos se resume amor e respeito. A demonstração prática do Evangelho em nossos casamentos se resume amor e respeito. Todo marido cristão que entende o Evangelho amará sua esposa como a si mesmo. Todo marido crente em Cristo Jesus que entendeu o Evangelho vai amar a sua esposa como ama a si mesmo. E toda esposa cristã que entende o Evangelho respeitará o seu marido como o seu cabeça. Percebe que a caminhada do capítulo 5, como Paulo está concluindo esse capítulo, como ele está mostrando aqui a beleza, ele está mostrando como a igreja, Cristo é o cabeça da igreja, como a igreja deve sujeitar a Cristo e obedecer a Cristo, a sua palavra, e como o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E como tudo isso, na prática, reflete a beleza do Evangelho. A beleza do Evangelho. E ele conclui, eu quero concluir com essa parte, que ele diz que toda esposa cristã que entende o Evangelho respeitará o seu marido como seu cabeça. E o amor dele por ela, bem como o respeito dela por ele, mostrarão o romance eterno de Cristo
e a igreja, trazendo a única esperança duradoura que existe em um mundo de coração partido. Então, o amor de um homem para com sua esposa e o respeito da sua esposa para com seu marido mostra o romance maior, a eternidade. Chama as pessoas ao convite eterno, aonde estaremos todos juntos com o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, precisando, ó Deus, da sua graça, do seu poder, Pai, sobre nossas vidas. Pedimos, ó Pai, que como povo do Senhor, como maridos, que o Senhor nos ajude a amar o Senhor e nos ajuda, Senhor Deus, a liderar o nosso lar, ó Deus, com esse amor sacrificial, Pai. Porque nós sabemos, ó Deus, que nós, por nós mesmos, não conseguimos, ó Pai. E nós desejamos, ansiamos, ó Pai, pela ação, pelo poder do Teu Espírito Santo, movendo os nossos corações, restaurando os nossos casamentos, ó Pai. Porque nós sabemos que somente pelo poder do Teu Evangelho, ó Deus, casamentos podem ser restaurados, relacionamentos, ó Deus, de pais e filhos podem ser restaurados. E nós rogamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, possa nos ajudar. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha promover em nosso meio, Pai querido, um desejo de crescer a imagem e semelhança de Cristo Jesus, um desejo de querer conhecer o Senhor mais e mais, e que os nossos lares sejam, ó Deus, esse ambiente, o ambiente do amor do Senhor Jesus Cristo, da paz que reina, Senhor Deus, daqueles que confessaram o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Pai. Senhor, eu não conheço cada um aqui na profundidade das suas lutas, mas, ó Deus, eu conheço o Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso. Eu sei, ó Pai, que essa palavra nos confronta, mas eu sei, ó Deus, também que nós encontramos no Senhor conforto, consolo e encorajamento para prosseguir, amando e se arrependendo dos nossos pecados, ó Pai. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor olha para nós e nos chama ao arrependimento. E eu peço a Deus que hoje, nessa noite, o Senhor promova em nossos corações arrependimento profundo e desejo, ó Deus, de crescer como homem que lidera como Cristo Jesus, ó Pai. E nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.